Teremos mais uma palestra cheia de informações importantíssimas para a nossa comunidade. Teremos Arthur Capella, Country Manager da Tenable, e vai nos trazer o tema Como maximizar o impacto da gestão de vulnerabilidades baseada em risco no novo cenário de cibersegurança. Olá, Arthur, muito bom dia, prazer em recebê-lo aqui mais uma vez. Bom dia, pessoal, desculpa aí a queda. Ora, isso acontece. Vamos começar, então. Muito bem, boa apresentação a você. Obrigado, Ângelo, obrigado a todos que estão presentes. É um prazer estar mais uma vez junto com o Security Leaders, agora em Brasília, na região Centro-Oeste. Como o Ângelo falou, a gente vai abordar, né, esse tema tão importante, que é a gestão de vulnerabilidade baseada em risco, dentro desse novo cenário que a gente está vivendo, né? E para a gente entender um pouco esse cenário atual, como é que a gente enxerga esse cenário, eu fui buscar alguns dados de pesquisas que a gente realizou e que a gente viu ao longo de 2020 para compartilhar. O primeiro, né, não é tão novidade assim, não aconteceu só em 2020, mas a rede, né, que você tinha a proteção da rede, que era muito mais focada no perímetro interno, com toda essa questão da pandemia, ela se expande, e hoje a gente tem uma rede muito mais complexa para lidar, né? E junto com essa complexidade vem uma série de benefícios, né? Todo mundo podendo acessar de casa, acessar melhor, ter uma agilidade maior, mas vem junto com ela os riscos também, né? Dentro desse cenário. Alguns dados interessantes, né? Agora, não necessariamente esses riscos que surgem são novos, né? A quantidade de vulnerabilidade ela cresceu ao longo de 2020, foram descobertas 18 mil novas vulnerabilidades em softwares disponíveis por aí. É um crescimento que vem há bastante tempo, teve um salto em 2016, depois segue crescendo 7% ou 8% ao ano. Isso leva a um volume de registros expostos enorme, mais de 22 milhões de registros, dados expostos, dados confidenciais, dados importantes muitas vezes. E sempre que a gente lembra disso, a gente pensa no dia zero, né? Que é um tipo de ataque muito famoso, que tem bastante mídia, é importante, claro, a gente olhar. Mas olha que interessante, metade das vulnerabilidades mais comuns utilizadas em ataques direcionados, elas tinham mais de um ano, ou seja, elas foram descobertas há mais de um ano, né? Então, elas estavam descobertas, tinham patches disponíveis, e mesmo assim, ainda os atacantes tinham muito sucesso na hora de utilizar, né? Tanto que mais de 50%, ou seja, 60% das violações ocorreram porque um patch disponível com uma determinada vulnerabilidade conhecida não era aplicado. Ou seja, a gente tem a vulnerabilidade conhecida, tem o patch para corrigir, mas não consegue fazer isso. Ou seja, existe, além de um processo, de uma questão relacionada a novas vulnerabilidades, existe um processo de gestão que claramente precisa ser aprimorado. E quando a gente olha 18 mil vulnerabilidades, né, diferentes, você multiplica pelo número de ativos que existe nas corporações, nas organizações, o número de vulnerabilidades ele cresce exponencialmente. E é fundamental escolher, né, onde focar para resolver isso, né? E essas ameaças elas não surgem só no core da rede, né? Dessas mais de 18 mil novas vulnerabilidades descobertas em 2020, né, mais 43% dos vazamentos vieram de aplicações web, ou seja, não vieram da rede tradicional, não veio só do core da rede, da infraestrutura de TI tradicional. 43% dos vazamentos foram causados por ataque a aplicações web. Aplicações essas que são desenvolvidas muitas vezes com uma velocidade muito grande, com uma urgência muito grande, e nem sempre, né, tendo aquele security by design dentro desse desenvolvimento, né? Ou seja, elas são desenvolvidas muitas vezes com pressa para atender uma determinada demanda, seja ela uma demanda mercadológica, seja uma demanda de atendimento ao cidadão, né? A gente vê também o crescimento da parte de container, né? Então, a gente vê que mais de 70%, uma outra pesquisa que a gente viu, elas vão estar usando pelo menos 2 aplicações em containers ao longo de 2023. Containers são muito úteis para você acelerar o desenvolvimento de aplicação, mas trazem novas ameaças, né? Sem falar que o custo tradicional de uma análise de uma aplicação web ou de um container, o custo por ativo ele é muito maior do que o custo para você fazer uma análise de vulnerabilidade de uma gestão de rede. Se não bastasse, né, a gente tem
todo o crescimento de uma área de OT, de OT, de IoT. Isso vem trazendo uma demanda cada vez maior, né? Tem sido cada vez mais usado. Você tem a indústria 4.0, e não só a indústria, mas ativos, controle de acesso do prédio, etc. e tal, que você tem cada vez mais tecnologia embarcada, traz uma série de benefícios, mas você traz novos riscos também. Então, veja, a gente está num cenário de crescimento do número, crescimento da complexidade, e óbvio, né, a gente teve um ano atípico, um ano, infelizmente, muito complicado para todos nós, onde as áreas de cibersegurança e de infraestrutura de TI reagiram com extrema velocidade e, eu acho, com muita qualidade. Né? A gente conseguiu, as organizações de diversos tipos se moveram, né, para um ambiente remoto com uma velocidade muito grande, eu entendo que muito melhor do que o esperado. Mas aí, quando a gente olha as principais vulnerabilidades exploradas em 2020, a enorme maioria delas, e sem entrar no detalhe aqui, estão relacionadas aqui a VPN, estão relacionadas a acesso remoto. Por quê? Porque eram vulnerabilidades que até então não chamavam, elas existiam, algumas delas, você vê de 2019, 2018, essa daqui, que são comuns de aparecer, mas elas não eram corrigidas, porque elas não eram vistas como urgentes, como de alto risco, porque estava todo mundo dentro do perímetro, a maior parte das pessoas estava dentro do perímetro. Né? A gente tem até uma pesquisa desse ambiente de ameaças que a gente pode compartilhar depois com vocês também. Ou seja, existe por trás, né, desses ataques organizações muito bem estruturadas que lucram muito, que têm um lucro muito grande com o crime digital e que vão aproveitar a oportunidade. O que isso significa, gente? Isso mostra que a gente tem que ter agilidade para responder dentro desse novo cenário. A agilidade é fundamental. Né? E para a gente ter agilidade, a gente tem que escolher também aquilo que é mais crítico dentro do nosso ambiente. Tem que entender o nosso ambiente para focar naquilo que tem um risco maior dentro do nosso ambiente. Né? Então, o que a gente tirou, né? O que essa pesquisa que a gente fez, esse cenário todo, trouxe de aprendizado? Né? Primeiro que a gente tem um volume absurdo de crescimento de vulnerabilidade, de 2015 a 2020, uma média de crescimento de 36% ano a ano, né? O que traz um volume muito grande. As VPNs que foram esquecidas, elas foram as grandes vilãs esse ano. Não que as VPN fossem necessariamente ruins, porque ela estava esquecida, o cuidado com ela. Né? Então, vulnerabilidades famosas não são necessariamente as que trazem o maior risco. Volto ao ponto do Zero Day, é óbvio que é importante ter atenção ao Zero Day, mas, antes de mais nada, é importante cuidar do básico. Você criar uma vulnerabilidade nova para fazer um ataque focado é algo caro, é algo demorado. Então, dentro de uma ótica comercial que muitas dessas gangues digitais têm, antes dela tentar um ataque super complexo, super caro, ela vai procurar explorar uma vulnerabilidade conhecida, algo que já existe, que porventura não esteja corrigido. Ela vai naturalmente pelo caminho mais fácil, que deu o maior retorno sobre o investimento da invasão, vamos dizer assim. Né? E, obviamente, né, o trabalho remoto ele trouxe uma série de novas preocupações por toda essa questão de complexidade que a gente viu aí. E, para fechar essa primeira parte, a gente compartilha um quote do Gartner, onde ele diz que até 2022, ou seja, até o ano que vem, as organizações que usam o método de gerenciamento de vulnerabilidade baseado em risco sofrerão 80% menos violações. Tá? E a gente vai explorar com vocês, ao longo desse papo aqui, o que a gente entende como gestão de vulnerabilidade baseada em risco. Né? E aí, gente, olhando esse cenário do ano passado, o que a gente vê para 2021? Né? Olhando no ambiente macro, a gente tem alguns desafios que a gente acredita, e vários estão sendo abordados por colegas aí, pelos painéis com a Graça ao longo do dia, né? Desafios que a gente vai ter para 2021. É claro, continua sendo um desafio a LGPD, a implantação da LGPD, né? A finalização da implantação e depois a manutenção disso daí, é algo que continua sendo muito crítico, é algo que chama muito a atenção dos executivos e dos líderes das empresas e é algo fundamental, né? Legalmente hoje falando. O segundo aspecto é a convergência IT-OT, e quando a gente fala isso, de novo, a gente não está falando só de chão de fábrica, claro que chão de fábrica onde você tem a indústria 4.0, mas quando a gente olha, por exemplo, o agribusiness, que aí na região centro-oeste é muito forte, como um todo, né? Você vê a mecanização, a automação, né, das lavouras, de todo o processo de agribusiness,
isso traz um risco. Você tem elementos de OT aí dentro. Hospitais têm cada vez mais tecnologia embarcada nos equipamentos, IoT ali dentro. Então, é muito importante a gente não olhar só para o tradicional de TI, mas olhar também para essa parte operacional e integrar, e fazer isso de uma maneira integrada, e não criar mais um silo que torna mais complexa a gestão disso tudo, né? Sem dúvida nenhuma, a gente espera um crescimento enorme, né, das fronteiras, ainda maior, com uma adoção cada vez maior da nuvem, né, que dá uma agilidade muito grande para você responder. E a gente entende, por tudo que a gente tem visto e escutado, lido por aí, que o trabalho remoto ele é um caminho sem volta. Não necessariamente todo mundo vai continuar dentro de casa, mas um caminho híbrido aí é um caminho esperado, né? E todo mundo pode ganhar muito com isso, né? Tanto em qualidade de vida quanto em produtividade. A gente entende também, aí pensando mais num conceito operacional, que 2021 vai ser um ano de crescimento muito grande de ofertas, né, de provedores que integrem soluções integradas como serviço, que chamam de MSSP, né? E por que isso? No cerne disso aí está uma questão que a gente vem discutindo aqui no Security Leaders, eu acho que pelo menos há uns 5 anos, né, que é a demanda crescente por profissionais de cibersegurança, uma demanda muito maior do que a quantidade de profissionais que é formado, né? Você tem um gap, de fato, de formação. A pandemia trouxe um outro vetor agora, que com o trabalho remoto, a gente tem muitos bons profissionais de cibersegurança no Brasil. Isso abriu portas para profissionais daqui serem contratados por empresas de fora, sem necessariamente terem que ir para lá. Então, isso amplia, vamos dizer assim, o horizonte, amplia a concorrência com a moeda, com dólar e euro, como então é uma concorrência difícil de se brigar. A tecnologia é cada vez mais usada dentro do ambiente de trabalho e a gente precisa equilibrar isso daí. Então, fica mais difícil para a empresa. O que a gente vê como uma tendência é as organizações manterem dentro de casa aquilo que é estratégico, porque ninguém conhece melhor a gestão, o processo, como atender melhor o cliente do que os profissionais da organização, mas buscarem parcerias em provedores, em parceiros, em integradores que têm essa oferta de serviço, que se especializam nisso e que sabem fazer, ou seja, é um ganha-ganha para todo mundo, né? E o último ponto, não menos importante, cibersegurança vai estar cada vez mais na agenda do board, né? A gente, infelizmente, viveu um ambiente extremamente conturbado no segundo semestre do ano passado, com um crescimento enorme da quantidade de brechas e de casos que se tornaram públicos. A gente tem a LGPD também chamando a atenção do board, então o board está olhando muito mais para isso. E a gente tem, inclusive nós fizemos uma pesquisa com a Forrester ano passado, que a Tenable patrocinou, escutou 800 executivos, 400 executivos de TI, 400 executivos do board, de empresas no mundo todo, inclusive no Brasil. E o grande gap que existia entre a área de cibersegurança e o restante da empresa se chama comunicação. Falar numa linguagem que o executivo entenda, né? E definitivamente CVE, CVSS, exploit, é grego, né? Para quem não é do nosso ramo, né? Então, é importante encontrar uma linguagem comum, e nós entendemos que risco é algo que todo mundo entende, né? Principalmente quem está no nível executivo, que está fazendo análise de risco o tempo todo. Pode ser o risco financeiro, o risco para lançar um produto, o risco para lançar um programa para o cidadão, um risco de um produto novo, de um processo novo ser desenvolvido, né? E aí, gente, para que a gente possa entender esse contexto todo e dar resposta a esses desafios, nós acreditamos que uma ótima segurança começa invariavelmente por poder enxergar a superfície completa de ataque da organização de vocês. Não dá para ter segurança se a gente consegue enxergar só um pedaço, né? Aquele modelo de análise de vulnerabilidade à moda antiga, que você tinha um Nessus, um OpenVise, ou você contratava alguém para cada 3, 6 meses ir lá com um laptop e fazer um scan naquele pedaço da rede que dá para enxergar, é um modelo que hoje
ele traz um risco enorme, não traz resposta, ele não consegue acessar quem está remoto, ele não consegue olhar a nuvem, ele não consegue olhar o OT, ele não consegue olhar a tua rede toda e, principalmente, a gente não consegue agilizar esse processo, priorizar, integrar esse tomo todo. É fundamental enxergar toda a sua superfície de rede, para você, inclusive, poder decidir onde você vai priorizar, onde saber onde está o risco maior para o teu ambiente. E quando a gente fala na visibilidade da superfície de ataque moderno, a gente fala em possivelmente todos esses componentes. A gente, obviamente, não vai entrar no detalhe aqui, mas a gente passa por TI, no escritório, no dispositivo móvel, usuário remoto, a parte de infra, servidores, mas também OT, onde estiver OT e a nuvem. A nuvem é uma realidade cada vez maior, as aplicações web, os containers, né, o que a gente tem de API por aí. É fundamental a gente ter essa visibilidade desse processo como um todo. O conceito, né, desse ciclo de gestão de vulnerabilidade baseada em risco, ele passa por esses 3 pilares. Você poder enxergar toda essa superfície, poder prever e priorizar aquilo que é mais importante para a organização, obviamente baseado no risco que aquilo traz para a operação, porque é mais crítico para o negócio, porque é mais crítico para o delivery que vocês têm, e a partir daí agir priorizando esses riscos, ou seja, focar mais os esforços para atuar primeiro onde o risco é maior. E, obviamente, medir esse processo como um todo. E é um ciclo contínuo, né? Ele não é um retrato pontual que você tira a cada 3 ou 6 meses, mas é um processo. É mais que uma ferramenta, ele passa por você ter, obviamente, aquele trio de sempre, né? Obviamente, um bom produto, uma boa plataforma, mas é fundamental. Uma boa plataforma sem um processo muito bem definido e sem um time muito bem capacitado, ele é dinheiro jogado fora. É importante definir esse processo aqui e tudo vai melhorando, né? Junto, num ciclo contínuo de melhoria. Até porque, gente, quando a gente tem um momento, né? A gente chama do momento da verdade, que você vai lá apresentar para o board, vai falar com o líder da organização, né? E quando ele pergunta até que ponto a gente está seguro, qual o nível de segurança que a gente tem, ele não quer receber um relatório, né, daqueles que são gerados por esses processos pontuais, né, com uma planilha de Excel com 40, 50 páginas, com um monte de código que ele não entende, que não é uma linguagem que ele não entende e que é difícil priorizar. Né? É difícil olhar para aquilo ali e falar qual o impacto que isso aqui tem para o meu negócio, como é que eu vou melhorar, onde eu invisto primeiro. Né? Ele quer algo muito objetivo. Né? Ele quer, na verdade, ter uma visão de quão maduro a gente está dentro desse processo. É importante você poder mostrar, olha, o nosso nível de maturidade hoje para avaliar risco, para avaliar o estágio, para remediar, para mitigar, é esse daqui. E a gente tem esse score de risco aqui, que tem o nível que a gente tem evoluído ao longo do tempo. Né? E as ações recomendadas para baixar o risco são essas daqui. Ou seja, algo muito fácil de entender. Por quê? Porque está dentro de um processo, está em cima de algo que é mensurável, algo que você tem uma reunião hoje de apresentação de resultado para um nível executivo, você apresenta a situação, o nível de maturidade, aquelas ações que são recomendadas e o retorno esperado. O velho e bom retorno sobre o investimento. Investimento não necessariamente em produto, mas pode ser em pessoas, em processo, em tempo do time, onde você vai priorizar. Com isso, dá para ter claramente uma ideia de evolução, de como se está melhorando. E, obviamente, para a gente saber se está bem ou mal, é muito bom se a gente puder comparar. Desde uma comparação interna, onde a gente... eu tenho um nível de risco X, o Cyber Exposure Score de 500. Mas eu tenho na área financeira está 300, e na área de marketing está 700, para fazer uma conta bem básica. Então, fica claro onde está o problema, mas também se comparar externamente. Ok, esse meu nível de risco de 500, como é que ele está comparado ao meu segmento? Ele é maior? Ele é menor? O quanto eu preciso para estar no mesmo nível, para estar acima do nível? Quando a gente tem esse parâmetro, fica muito mais fácil se situar, fica muito mais fácil ver o que é preciso investir e tomar decisões de priorização desse processo como um todo. Tá? E para responder a isso, gente, já chegando no caminho final, a Tera botei uma plataforma, eu não vou falar aqui da plataforma, a gente tem um time aqui na região Centro-Oeste, com o Rafael W., com o Thiago Bacelar,
e a gente pode, e eles podem, acho que aqui não é o lugar para isso, né? A gente quer muito mais expor o conceito, mas qual é a ideia? A gente tem uma plataforma que consegue dar essa visibilidade integrada e ajudar a medir esses riscos, ajudar a comparar com o mercado, ajudar o time de vocês a priorizar aqueles ativos que têm um risco, uma criticidade maior, ver as vulnerabilidades com maior risco de acordo com esses ativos e ajudar a definir onde focar. E, obviamente, junto com isso, ir amadurecendo o processo e melhorando o processo como um todo. Com 3 pilares. Primeiro, ter uma visibilidade unificada, ou seja, enxergar o ambiente como um todo. Segundo, ter uma modelagem flexível de ativos para você poder cobrir diferentes tipos de ativos de uma maneira simples e fácil, para não ter que ter 4, 5 dashboards diferentes, 4, 5 produtos diferentes, enfim, e fica impossível colocar isso tudo junto de uma maneira integrada e, fundamentalmente, comunicar muito bem essa questão do risco, essa questão da eficácia dentro da organização. Para fazer isso, a gente desenvolveu e a gente investe muito. A gente tem uma plataforma de dados, uma base de dados, que a gente chama de Exposure AI, que é um data lake com trilhões de dados, com diferentes artefatos, com uma centena de fontes diferentes, para, usando machine learning, utilizando inteligência artificial, a gente possa gerar, né, definir o ACR, que é a criticidade do ativo, o VPR, que é a criticidade das vulnerabilidades, num nível muito mais relacionado a risco do que o tradicional do CVSS, e gerar esse score de risco, que é o Cyber Exposure Score, o CES. Bom, essa abordagem, né, baseada em risco, a gente acredita que traz fundamentalmente esses benefícios, né? Primeiro, ter uma visibilidade completa da tua superfície de ataque, uma visibilidade, um lugar fácil de você enxergar e de tomar decisão, incluindo cloud, container, aplicação web e, óbvio, os ativos de rede. Priorizar. Né? A gente usa uma tecnologia de priorização que te ajuda a decidir onde focar primeiro. Né? Bom, se a gente tem uma organização hoje que tem 10 mil ativos, ela tem facilmente 50 mil vulnerabilidades, 100 mil vulnerabilidades. É fundamental priorizar, escolher aquelas que a gente tem que atacar primeiro, com um SLA maior, com um nível de cuidado maior, um follow-up maior. Né? Que a gente possa medir a maturidade do teu processo de gestão de vulnerabilidade, é o quanto você está aprendendo com esse processo, é o quanto você está usando as melhores práticas de mercado. Não adianta, como a gente volta a falar, não adianta ter uma ferramenta que te permite fazer uma série de coisas, mas que você não está escaneando com a frequência necessária, que você não está tendo uma série de atividades de monitoramento que são fundamentais para o processo. Então, a gente gera uma medida de maturidade até para você acompanhar, se comparar com o teu segmento e ver onde você pode melhorar. Medir é fundamental. A gente não consegue gerenciar nada que a gente não mede. E, obviamente, o benefício é poder também se comparar em relação ao mercado, em relação ao teu segmento de mercado, ao mercado como um todo, e ver como é que você está dentro desse contexto. Né? Em resumo, gente, finalizando aqui, a gente acredita que a gestão de vulnerabilidade baseada em riscos, ela pode parecer muito mais complexa que aquele campo atual, mas, na verdade, não, ela é muito mais simples de fazer, porque tem uma série de integrações, ela é automatizada, ela tem uma cobertura muito mais ampla e o mais importante, ela traz valor para quem está usando, ela traz muito mais valor, porque dá para você endereçar aquelas dores que são muito comuns desse processo antigo, de você priorizar, de você ter um ambiente para a organização como um todo muito mais seguro. Bom, dito isso, eu sei que a gente já tem 4 minutos, eu quero abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, a gente está à disposição aqui. Muito bem, muito obrigado, Arthur Capella. Mais uma vez, parabéns a você pela excelente apresentação, dinâmica para cima, muito informativa, não é? E a Graça está aí, a postos. Pergunto a ela, tem alguma pergunta para o Arthur Capella, Graça? Temos sim. Opa! Arthur, Pergunta temos um tempinho ainda. Vou selecionar aqui, são muitas perguntas, mas vou selecionar aqui uma que considero é a pergunta do Franklin Jefferson, Arthur. Ele pergunta o seguinte: como as empresas, Arthur Capella, em época de pandemia e com um home office instituído às pressas, sem uma política de
BYOD pode minimamente garantir a segurança? Só a VPN seria o ideal, na sua opinião? Franklin, ótima pergunta. Eu entendo que cada caso é um caso. A gente, quando teve essa migração, quando ela ocorreu, né, em março, início de abril, ali, nosso time da Tenable, nós temos 13 pessoas dedicadas ao Brasil. A gente teve muito contato com o cliente, com o Proxa, ouviu muito, e a gente viu diferentes caminhos, né? Algumas empresas que já tinham uma política de home office mais avançada, outras menos. Em comum, uma velocidade incrível de mudança e que, claro, trouxe muito mais risco. Mas, assim, era aquele risco de você parar a operação ou tomar esse risco e correr, né? E correr algum risco de ter algum ataque, alguma coisa assim. Eu entendo que isso, naquele momento, foi muito benéfico, primeiro para ver, todo mundo ver que o time de segurança não é aquele pessoal chato que só diz não. É um time que está pronto para correr junto com o infra, está pronto para correr junto com a organização, para ajudar no que precisa. E aí todo mundo arregaçou a manga e foi lá. Esse é um aspecto muito bom. Acho que foi bom para o próprio pessoal de cyber para ter uma disposição maior de risco, porque eu acho que entre mortos e feridos, nessa confusão tecnológica toda, é extremamente vencedora a forma que se reagiu. Eu vi empresas com mais de 100 mil pessoas no Brasil, eu vi empresas com mais de 70 mil pessoas pelo mundo, empresa brasileira, botando todo mundo para casa em 2, 3 dias, o pessoal dormindo, obviamente, muito pouco. E, cara, estão aí, estão bem, o prejuízo seria muito maior, né? É claro que temos um ano, né, desse processo todo, muito aprendizado por aí. Eu entendo que o que não falta é tecnologia. Existem várias tecnologias de proteção para fazer isso, né? E a empresa, com a sua realidade, ela vai saber escolher aquela que se encaixa melhor, vamos dizer assim, para o ambiente dela, para a necessidade dela. Eu não vejo nenhuma tecnologia vilã ou nenhuma tecnologia salvadora. E repito, eu acho que é importante, antes de mais nada, se rever esses processos, se olhar com mais cuidado para uma nova realidade, né? O usuário remoto é hoje uma realidade, e está se provando que vários preconceitos que existiam em relação a isso foram quebrados, pode ser, sim, muito produtivo, as coisas continuaram a funcionar, uma série de coisas, faz muita falta estar junto, eu acho que faz demais, eu sinto falta enorme de estar na rua, de estar com meus clientes, com meus parceiros, com o meu time, né? Eu acho que nada substitui a interação humana, mas funciona muito bem. Então, eu acredito que é muito mais uma questão de processo, e aí, entendendo o processo e olhando, é possível, sim, estar seguro no ambiente remoto, estar bastante seguro, olhando os processos e aí escolhendo aquelas tecnologias que vão te dar o retorno maior. Agora, você tem que conseguir enxergar esse seu ambiente. Se você estiver tateando no escuro, pode tropeçar. Excelente, muito boa a resposta, mas olha, vocês que estão aí nos acompanhando, acompanharam excelente palestra do Arthur Capella, selecionei aqui uma pergunta, mas as demais, nós temos aí uma ótima notícia, eu vou ficar aqui com vocês na sequência, o Ângelo já vai chamar os debatedores, eu vou estar com um time especialista da Tenable nesse debate, então a gente continua tratando do tema, continua trazendo as perguntas de vocês, muito obrigada, Arthur, e vamos continuar aqui com vocês, nossa parceria agora no nosso painel. Ótimo.